O Timão quer espantar a sequência negativa contra o Criciúma em casa. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bets do Dia. Acabou Eurocopa, acabou Copa América, voltamos à nossa realidade, né? Futebol brasileiro, que inclusive é o destaque do futebol mundial, tá? Competições europeias ainda em fase de pré-temporada, então o Brasileirão aí é o principal campeonato do futebol internacional em andamento neste momento no mundo. E vamos destacar um jogo desta 17ª rodada a partir de agora, que é Corinthians e Criciúma, e quem vai me ajudar na análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Rapaz, começou a rolar Champions League já, né? Mas aquelas fases pré. Se botar qualquer time da Série A do Brasileirão ali, avança, né? Vamos que vamos analisar esse duelo entre Coringão e o Tigre. O Tigre lá de Santa Catarina, o Criciúma, que vem fazendo uma temporada interessante. Vamos nos esmiuçar melhor no contexto dessas duas equipes, como chegam para esse confronto, trazer estatísticas, números, informações, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo nesta terça, tá? Às 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Lembrando que essa rodada foi iniciada no final de semana, né? Tivemos Bahia perdendo para o Cuiabá em casa, né? Quebrou todo mundo aí nas apostas. E teve o Cruzeiro vencendo o Bragantino. Essa aí a gente esperava. Quem foi nessa foi no Green. Vamos ver como chegam Corinthians e Criciúma. O Corinthians que vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Cruzeiro 3-0 fora de casa e perdeu para o Vasco também fora de casa 2-0. Aquele tabu lá de 20 anos, acabou sendo finalizado aí na semana passada, com o Corinthians sendo derrotado. O Corinthians que está na zona de rebaixamento abre o Z4 com 12 pontos. Já o Criciúma é o 14º com 17. O Criciúma, inclusive, tem jogos a menos. Então é um time que está ali fazendo seu campeonato ali, na sua expectativa ali fora da zona de rebaixamento, podendo até subir um pouco mais ali, sonhando com Sul-Americana, Matheus. O que dá para dizer já sobre essas duas equipes? O Corinthians ele tá decepcionando não só em termos de resultado, mas de futebol apresentado também, né? Bem abaixo da média. O Vasco foi bem superior, né? Dois times ali que estão brigando na parte de baixo da tabela e a gente viu uma superioridade ali do lado do Vasco contra o Corinthians. O 3-0 contra o Cruzeiro foi um passeio ainda maior, né? Do lado da equipe mineira. E a gente observa também pelas médias, né? Que aí você pode conferir aí na cartela que tá aparecendo, médias bem baixas ofensivas do Corinthians e altas defensivas, né? Um time que só fez em média 0,75 gols por jogo e sofreu 1,37, ou seja, quase sofreu, em média, o dobro de gols do que fez, né? Do lado do Criciúma, por exemplo, a gente vê que já é uma quantidade mais parelha, né? Inclusive médias altas do lado do Criciúma, tá? Tanto de gols marcados quanto de gols sofridos ali, de 1,5 para cima, ou seja, uma expectativa média de 3 gols por jogo em partidas do Criciúma. Isso é uma estatística muito relevante para a gente levar em consideração para esse confronto. É isso. Vamos para os padrões das equipes, né? Mais estatísticas aqui para nos ajudar aí na análise. O Corinthians sofreu gol nos seus últimos 10 jogos, tá? O Corinthians aí que começou o Campeonato Brasileiro com o Cássio foi para o Cruzeiro, aí foi o Carlos Miguel vai para o futebol inglês, agora está com o Matheus Donelli, né, terceiro goleiro, e o time está sofrendo gol todos os jogos, 10 jogos consecutivos, sofrendo pelo menos um gol. O mesmo aconteceu também no Criciúma, né, mas ao contrário do Corinthians, ele marca também, né, tivemos ambas marcam em 10 dos últimos 11 jogos do Criciúma, um time que faz muitos gols, mas também sofre muitos gols nos seus jogos, e temos um tabu aí a favor do Corinthians, que não perde para o Criciúma há 8 partidas. Do lado do Criciúma, a gente destaca, a gente inclusive mencionei aí, né, um pouquinho antes, que o Criciúma tem médias de gols marcados e sofridos aí de 1,5 para cima, e ele marcou gol nesses últimos 11 jogos, tá? O ambas marcam, ele bateu de 10 de 11, ou seja, em quase todos ele tanto deixa quanto sofre o gol, né? E esse tabu, Fábio, eu relativizaria um pouco mais, né? Por quê? Jogos muito espaçados, né? Então, primeiro que a margem aí de anos é muito grande, porque o Criciúma não é um time que tem frequentado muito a Série A recentemente, né? E mesmo quando isso aconteceu, em condições normais, havia uma discrepância muito grande entre as equipes, coisa que a gente não observa atualmente. Não à toa, o Criciúma, inclusive, está à frente do Corinthians com jogos a menos. Então, assim, eu acredito que a gente pode desconsiderar esse tabu, quem sabe, né? Pode ser mais um tabu a ser quebrado aí, porque a gente trouxe realmente essa estatística no confronto direto do Corinthians contra o Vasco e acabou que o tabu foi quebrado. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, o que é que a gente pode esperar para esse confronto, o que é que a gente pode buscar em termos de valor, né? Bom, a gente já viu um favoritismo até alto, tá, para o Corinthians, aí para a vitória corintiana 1,89, a vitória do Criciúma, por exemplo, paga 4,21.
Então, discrepância grande. assim, para quem não acredita no Corinthians, é uma boa, porque a odd do Criciúma está alta, então os seus mercados específicos também devem estar com boas odds, né? Odds de valor. Dá para cravar no vencedor desse jogo ou vamos para mercados mais tranquilos? É porque o Corinthians está passando ainda por esse momento de instabilidade, né? O treinador Ramon Dias foi anunciado agora recentemente. Estreia, né, do Ramon Dias. Estreia, inclusive, do Ramon Dias, né? A gente não sabe ao certo como é que vai exportar ainda o time. Então eu fico com esse pezinho atrás, velho, em apostar na vitória do Corinthians. Em termos de resultado final, eu até preferiria o empate ou o Criciúma, o dupla hipótese, que paga ali 1,82, quase a mesma hora da vitória do Corinthians. Mas como também é uma estreia de treinador, acredito que a probabilidade do Corinthians ter essa virada de chave já aumenta um pouco do que em relação aos últimos jogos, né? Contra o Vasco, a gente realmente tinha um pé atrás bem maior contra o Corinthians do que tem nesse confronto. Pô, contra uma equipe, em teoria, mais fraca, né? Um time que subiu agora da Série B, atuando em seus domínios, com a torcida empurrando, como sempre, né? A torcida do Corinthians. Então, assim, eu fugiria desse resultado final, porque o Corinthians não passa tanta confiança, mas pode ser que esse momento de virada de chave tenha chegado agora com o anúncio do treinador. Então vamos dar uma olhada em gols. O que é que a gente pode buscar eventualmente em termos de gols? O mais de 2, ele já paga 1,54, que eu considero uma odd interessante, tá? A gente observou que a média de gols em jogos do Criciúma ela é muito alta, né? É uma média superior a 3 gols por jogo em jogos do Tigre no Campeonato Brasileiro. O do Corinthians é até uma média um pouquinho mais baixa. Mas, precisando dar essa resposta, eu acredito que o Corinthians vai se impor e, consequentemente, a gente vai ter um jogo aberto. O que é que você acha? Também acho. Acho que é um jogo para gols, tá? É um jogo até para gols dos dois lados. A gente também pode pode ver o ambas dar uma marcam olhada também, no né? ambas marcam, para ver o valor do ambas marcam. 1,90. Cara, a gente observou que essa estatística aconteceu em 10 dos últimos 11 jogos do Criciúma, né? E assim, a estatística do lado do Corinthians, inclusive, que a gente trouxe é negativa, né? É que ele sofre gols, não é nem que ele marca. Mas como ele vai estar atuando em casa e precisando dessa resposta, eu acho que o golzinho do Corinthians é mais fácil até de sair do que do Criciúma, né? Vamos ver o gol do Criciúma, então? Vamos só o gol do Criciúma? Dar uma olhadinha também já no que o gol Corinthians sofreu gol em todos os jogos, é um jogo aberto, mesmo que o Corinthians vença, talvez vença 54. sofrendo gol, né? 1,54 já o gol do time um carvoeiro. Um oddzinho assim, é porque, caramba, é bem mais seguro, obviamente, do que você pegar o ambas marcam, né? Porque aqui a gente só depende do gol do Criciúma. Isso. Mas, velho, eu tô sentindo que o Corinthians vai dar uma resposta nesse jogo, tá? Eu fico com um pezinho atrás ainda pelo fato de estar passando por esse momento de instabilidade, mas eu acredito que vai dar certo. Eu prefiro o ambas marcam do que a vitória do Corinthians, e paga até mais. Então, assim, como tem uma discrepância de odd muito grande, o gol do Criciúma paga 1,54, o ambas marcam paga 1,90, eu prefiro ainda o ambas marcam, velho, porque lá é quase não também, né? Mas, sei lá, 80% de lucro a mais. O Corinthians não faz gol já há 2 jogos, será que vai chegar o terceiro sem fazer? Cara, os 2 jogos foram fora de casa, né? Tem isso. Esse ponto. Não, mas eu tenho a lógica que, tipo, quanto mais jogos o time está sem marcar gol, mais próximo de fazer. De Carpini, né? Mais próximo ele está de fazer gol. Quanto mais você perde, mais você está perto da vitória. Mas vamos no ambas marcam? Ambas marcam uma boa, deixando um asterisco aí, para quem não confiar no Corinthians, também tem como alternativa esse gol do Criciúma. Fica a critério do apostador, né? Quem adota uma postura mais segura, né? Que não se preocupa tanto com a odd, sim, mas na assertividade, aí vai no gol do Criciúma, né? Porque é mais fácil de acontecer, vai que o jogo termina 1-0, 2-0, eventualmente, para a equipe carvoeira. 1,54 já é um oddzinho interessante. Mas em termos de valor, eu ainda fico com ambas marcam, porque eu acho que a probabilidade de sair o gol do Corinthians, ela é muito alta, velho. Fato é que a gente acha que é um jogo para gols, né? Um jogo que deve ter pelo deve menos sair seus 2 gols aí, né? também. 2 gols a 3 gols. E se for para sair 2 gols, eu acredito muito no 1-1, então muito bem. Ambas marcam, gosto bastante. Então vamos aproveitar e repassar a dica do Tipster e também um fique de olho para o confronto entre Timão e Tigre pela Série A do Brasileirão. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Corinthians e Criciúma, jogo que vai acontecer lá na Neoquímica Arena, é o ambas marcam. A gente observou que o Corinthians tem um retrospecto negativo muito grande se tratando de sofrer gols, né? É um time que sofreu gol aí nas suas últimas 10 partidas que atuou. Já o Criciúma, o ambas marcam tem acontecido com uma frequência gigantesca. Em 10 das últimas 11 vezes que o Tigre entrou em campo, o ambas marcam aconteceu. Então a gente espera que os 2 times conseguirão fazer gol nessa partida, né? O Corinthians que vai ter a estreia de um novo treinador, deve ter aí uma virada de chave, uma mudança eventualmente na postura de jogo, na escalação. Então a gente acredita que vai deixar seu golzinho, mas considerando esse retrospecto positivo do lado do Criciúma, a gente também acredita que o Tigre vai fazer seu gol. Para o fique de olho, a gente vai trazer uma alternativa que até pré-jogo já vale a pena, tá? Com uma cotaçãozinha de 1,54, o gol do Criciúma, mais de 0,5 gols do Tigre, já é uma alternativa interessante e acaba sendo mais segura do que o ambas marcam. E a gente gostaria de saber de você, comenta aqui embaixo, para você, qual a melhor dica para esse confronto.
comenta aqui. Boa, muito bem. Então, análise feita aí de Corinthians e Criciúma pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente chega ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, enfim, entra lá também tvbet.com, porque tem vários conteúdos voltados exclusivamente para você apostador. Gostou desse vídeo? Se liga que tem mais, tá? Tem mais jogos dessa Série A, dessa rodada do meio de semana sendo analisados. E Sul-Americana também. E Sul-Americana, né? Sul-Americana voltando aí nesse meio de semana para você ser mais assertivo aí nas suas bets, nas suas apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo Tamo junto. junto.